Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 596 e minguando até 694 dias, 2 de agosto de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 596. Os quatro planos espirituais das palavras, parte 64. O poder relativo dos cosmos, parte 4. Este blog diário está muito interessante, sabe? Esse título está fazendo com que a gente tenha consciência naquilo que nós produzimos, né? Tudo aquilo que nós produzimos aqui, a coisa boa e a coisa ruim. Muito interessante. Repare isso como é muito interessante vocês entenderem isso. Isso aqui é que equilibra todas as coisas. É isso aqui, ó, é que nós produzimos. Se vocês aprenderem tudo o que fora dito nesse título, por exemplo, né, entender isso, é muito bom para você ter consciência em tudo, ok? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter praticidade. Eu também deixo a abertura deste título, né, os quatro planos espirituais das palavras. Também deixo uma referência desse título, da mesma forma, e deixo na descrição do vídeo uma abertura deste subtítulo. Ou seja, os quatro planos espirituais, o poder relativo dos cosmos, né, que é o subtítulo, eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo para que vocês possam estar acompanhando. E por último, eu vou colocar a leitura corrida de tudo que for dito nos últimos blogs diários, certo? Este é o quarto e último blog diário. Eu vou fazer a leitura corrida de tudo que for dito nos últimos blogs diários e vou colocar ele como uma referência desse, né, desse subtítulo, né, que eu faço isso em quatro blogs, eu coloco ele como referência, certo? Depois, a partir de amanhã, por exemplo, eu vou produzir outro blogs, aí eu vou fazer mais 4 blogs, vou fazer a leitura corrida dele, aí eu vou colocar nesses 4 blogs, eu vou colocar eles como referência daquilo que fora dito nos blogs com a expressão livre, certo? De forma que tudo aquilo que é expressão livre, eu coloco eu coloco a leitura corrida deles em todos os blogs diários. Você vai ver a leitura corrida, que é o último blog de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isso é muito importante, certo? Para que vocês possam ter consciência em tudo que está sendo dito. Relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação. Faça isso e faça por você mesmo, ok? Se você estiver entendendo, só se você estiver compreendendo tudo, fala assim, nossa, tá interessante, né? Muito bom, é muito bom e você entendeu que isso é bom, então você vai relacionar isso nas suas consciências, ok? Vamos então fazer a expressão livre, né? E depois nós vamos fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? A expressão livre é uma formação de Cristo junto com essa sociedade, é uma relatividade dentro da sociedade.
A formação de Cristo é isso aqui, ó, tudo aqui, tá? No tempo. O que eu quero que vocês qual que é a relatividade, qual que é a ideia relativo, né, do Cristo e do poder de Deus? Que o Cristo, ele é os cosmos, ele representa os cosmos. As palavras, aquilo que nós produzimos de energia para o outro, né? Tudo que nós tivermos expressando, então vai produzindo aqui. Esse é o Cristo. Você vê que no Cristo não tem poder, que onde está o poder de Deus? Aqui, ó. Na terceira aqui, ó. Nossos corpos, ele ganha as mesmas referências do que o poder de Deus. É aqui que ele está. Entende isso? Então aqui vai estar as expressões, as expressões. Emmanuel parou aqui, ó. Ele parou aqui, certo? Aí daqui para cá são tudo produtividade, são aquilo que nós produzimos, entende? São aquilo que nós produzimos. Entenda a diferente? E aqui, né, aqui é a fonte de Deus, toda a atmosfera, tudo aquilo que for Deus, Deus é, né? Aquele que dá a vida, aquele que tira a vida, sei lá, qualquer coisa que você tá, atmosferas. Se você for olhar a atmosfera, ela é muito interessante. Você entende que da mesma forma que ela dá, ela tira, ela dá, ela tira, ela vai embora. Ela é o nosso ar, ela respira, vai, volta, ela movimenta, faz esse movimento. Não é engraçado? Isso é muito compreensivo, sabe? Eu tinha a ideologia da atmosfera é muito, né, sei lá, para você compreender. Tem várias ideologias, mas vamos entrar nesse detalhão. Mas olha só, então isso aqui é um desfragmento dessa fonte, o corpo ausente e que faz uma relatividade, que faz uma relação com esse corpo emocional, que ele é relativo, quer dizer, relativo a esse corpo emocional. E esse corpo emocional é relativo aos cosmos dos corpos, às energias. Vê as divisões deles? Esse gráfico ficou muito interessante para você observar ele, para você fazer ele, uma meditação nele separado, entende? Faça isso. E isso aqui já é muito bem explicativo, ok? Vamos então entendendo o que é, formação de Cristo, que são essas energias que nós produzimos com as nossas expressões. Os atos conscientes ele vai criar ideologia e os atos inconscientes ele vai criar uma coisa emocional e vai gerar tudo, coisas negadas aqui da mesma forma, ou então ele vai ficar corpo a corpo. Existe relacionamento corpo a corpo, que a presença do corpo pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, dependendo da pessoa representando. Às vezes você está na presença da pessoa, a pessoa se sente bem, às vezes você está na presença da pessoa, se sente mal, de uma certa forma. Muitas das vezes vai depender de como ela está entendendo de você e como você está entendendo dela, certo? Ou às vezes, entende? Esse corpo que quando ele está muito ativo emocionalmente, o corpo muito ativo emocionalmente, ele não tem espiritualidade de quem ele fica muito negado para um para o outro. Ou ele engrandece a pessoa demais, ou ele diminui a pessoa demais, certo? Ou, sei lá, várias religiosidade, ideologia, faz tudo que o seu corpo fica negado na frente do outro corpo. Entenda isso, ok? Vamos fazer a leitura e vamos nos expressar. Depois nós vamos fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blocos, ok? Vamos lá. Este movimento com o espírito de criação negado, ele é um padrão que criamos para relacionar outro corpo emocional. Tudo que você determina para si mesmo e para outro corpo emocional é um espírito de criação. Isto explica que o seu relacionamento é planejado, ou seja, você aceita um e nega o outro. Quando este padrão emocional aparece na sua consciência, por exemplo, quando você avista um corpo que não for relacionável de acordo com aquilo que a sua consciência identifica ser o correto, o seu corpo entra em crise. Quando você vê um corpo e que parece com o seu padrão de criação, você fica feliz.
Ou seja, não tem relatividade e sim uma criação de seu próprio padrão emocional, explicando o que você quer de outro corpo emocional e que você não quer deste outro corpo emocional, relacionando julgamentos, elogios obsessivos sem conhecimento, julgamento ou elogios obsessivos sem conhecer a sua vítima, né? Você engrandece demais, engrandece de menos, de forma. Aí vocês entendam. Para a gente entender tudo, né, o que que é espírito de criação, é aquilo que você é, padroniza, aquilo que você tem de correto. Isso explica tudo. Isso vai explicar tudo que eu falei sobre espírito de criação, independente da postura, se você está negado, se você não está negado, se você está negando correto ou não, isso 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 determina tudo o que que é criação. Por exemplo, quando eu tenho um espírito de criação, eu vou para a sociedade armado. O que que seria essa armação, por exemplo? O que que seria armado? Por exemplo, eu vou trabalhar hoje e qualquer um que pisar no meu pé vai ter as consequências. Então, ele já saiu de casa padronizado, ele já criou o seu relacionamento social. E a primeira pessoa que ele vê, ele já vai ficar nervoso, irritado, a fim de colocar esse padrão que ele criou na casa dele, ele já está lá, entendeu? E já está lá, vendo o seu relacionamento social, e a primeira pessoa que passa é a vítima sua, porque você já criou ele. No passado você já estava no passado você já tinha criado, porque você já tinha determinado que no tempo futuro você ia encontrar com uma pessoa e que você ia, né, sei lá, que você não ia aceitar aquela pessoa. Então você já tinha criado ele, então você já estava emocionalmente nervoso, já estava irritado e tal, você já vinha com uma coisa e você já levou isso para a pessoa lá no futuro. Isso é um padrão, aquilo que você cria. Existe várias pessoas, vários espíritos de criação, por exemplo, no meu trabalho, por exemplo, a maioria das pessoas, por exemplo, que tem condições melhor do que o outro, ele acha que as pessoas também têm que ter condições. Então ele já olha para a pessoa e já fala: "Vagabundo", né, nem conhece da vida da pessoa, já fala: "Esse é um vagabundo, não trabalha e tal, tal, e, né, não tem isso, não tem aquilo", né. Aí vai falar que a pessoa é um lixo, sem conhecer a pessoa, sem conhecer a vida da pessoa, sem estar com ela, né. Às vezes você avistou uma pessoa uma vez, você já cria aquela padrão, mas aquele padrão que você cria que a pessoa deve ser correta, então você já começa a chamar a pessoa de lixo, já começa sem conhecer a pessoa, não conhece, só viu a imagem só, não conhece. É um padrão. Isso explica o espírito de criação, é uma coisa que você cria, é um padrão, certo? E logo isso vai trazer para você problema toda hora. Você vai ficar triste, vai ficar frustrado, aí quando você vê uma pessoa que você considera padronizado com você, que é igual a você, vamos falar isso para você ver, vamos supor que você conhece uma pessoa da mesma comunidade religiosa que você. Aí você vai tratar essa pessoa porque ela é da mesma comunidade religiosa para você. Você não vai tratá-la porque ela é um ser humano. Você vai tratar porque ela tem uma religião igual à sua. Isso é padrão. É um padrão que você cria, é uma coisa correta que você tem. Sei lá, entenda isso. Isso é criação, espírito de criação. Este movimento com o espírito de criação negado, ele é um padrão que criamos para relacionar outro corpo emocional, né? Acabei de dizer isso. Tudo que você determina para si mesmo. Você já viu que nada que você cria está fora de você? Por exemplo, esse que você criou é o que você cria. Tudo que você cria está dentro de você. Aquilo que você criou, o seu relacionamento social, é aquilo que você criou. A pessoa tem que ser assim, está com você. O mal não está na pessoa que está relativo do tempo, ele está a você, que está criando uma um corpo emocional, um corpo oposto ao seu, sei lá, qualquer coisa, que não dá relatividade, né, sei lá, a pessoa tem que ser do jeito que você quer, muito estranho isso, né.
Se eu sou relativo do tempo, outro corpo também é relativo do tempo, eu tenho que esperar ele, eh, relacionar a mim alguma coisa para mim entender, ouvir ele, né. Ouvi ele, eu entendi ele, falei: "Nossa, cara, legal, né, é isso mesmo". Mesmo que for uma coisa que não for o seu padrão, você se sensibilizar pela história da pessoa é muito interessante, sabe. E você ouvir a pessoa, então você vai entender o que que é a relação, o que que é harmonia, você vai entender que todos nós estamos sujeitos a errar, acertar, da mesma forma, vai dar uma relatividade, sabe. Não precisa, o tempo é muito flexionado para a gente, é muito flexível. Eu não preciso entender que as pessoas devem viver a mesma coisa que eu, nem eu viver a mesma coisa que ela. Se eu dei ouvido à história dela, eu já vou criar um relacionamento com ela, uma relatividade. Olha, tudo bem, tranquilo, ninguém é tão perfeito assim, tudo bem. Aí, aquilo que você poderia, julgar a pessoa, você conheceu, então você entendeu que, ninguém é tão perfeito assim. Né. Aí você já começa a entender o que que é relacionamento a partir do momento que você dá ouvido à pessoa. E para outro, tudo que você determina para si mesmo, né, o espírito de criação é tudo que você determina para si mesmo e para outro corpo emocional. E é é e é um espírito de criação, né, tudo que você determina para si mesmo tudo que você determina para si mesmo e para outro corpo emocional é um espírito de criação. Isto explica que o seu relacionamento é planejado. Eu planejei tudo, né, vou sair hoje de casa e não há ninguém que possa pisar no meu pé sem ter as consequências, né. É isso que as pessoas fazem, né. "Ah, aquele político não pode ir no poder", né. "Eu sou Deus que determina as coisas dentro da sociedade", né. Eu sei lá. Ou seja, você aceita um e nega outro. Quando este padrão emocional aparece na sua consciência, por exemplo, quando ele aparece na sua consciência, quando ele aparece na sua consciência, né, em relação ao questionamento, vamos lá. Quando este padrão emocional aparece na sua consciência, por exemplo, né, quando ele aparece na sua consciência, eu vou fazer uma pergunta, né, e eu coloquei aqui, não precisa de exemplo não. Quando este padrão emocional aparece na sua consciência, quando você avista um um corpo que não for relacionado de acordo com aquilo que a sua consciência identifica ser correto. Você identificou uma coisa que é correta, tudo aquilo que não for correto de acordo com aquilo que é sua consciência, você vai negar. Mas essa coisa correta que você criou, que está habitada dentro de você, é uma consciência negativa da relatividade que você poderia dar com outro corpo, aquilo que você poderia ouvir, aquilo que você poderia conhecer a história e dar uma relatividade com ela. Mas aí você criou a pessoa correta, a pessoa tem que ter dinheiro, para ser uma pessoa boa tem que ser um dinheiro, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Não que não esteja, mas à medida da forma que você determina algo para relacionar a pessoa, você já está sendo uma pessoa corrupta, porque o tempo é relativo, o seu corpo é relativo, o corpo do outro é relativo. Se nós somos relativos do tempo, eu tenho que me respeitar o estágio evolutivo daquela pessoa e entender que tudo é uma evolução de acordo com aquilo que eu vou conhecendo. Eu erro, o outro também erra. Isso é relativo, entenda? O seu corpo entra em crise, né. Vamos lá. Quando você avista um corpo e que não for relacionável de acordo com aquilo que é a sua consciência, identifica ser co e que aquilo que a sua, consciência identifica ser correto, o seu corpo entra em crise, né. Você entra em crise. Você, viu uma pessoa que é aquilo que não é correto para você, está em crise. Nó, cara tudo acaiado, lixo, sei que lá, começa a falar muito das pessoas, a crise está nele.
ele vai sofrer uma consequência nisso, né. Estresse emocional, né, ele tá falando mal dos outros, falando de pessoa que não conhece, estresse emocional, porque tá dentro dele, esses problemas tudo tá dentro dele. Tudo é coisa da emoção dele. A estresse emocional, depressão, né, tem que tomar remédio e tal, porque tá chamando todo mundo de lixo. Só ele é a pessoa correta dentro da sociedade, só ele que é o corretão. Por quê? A sociedade correta está dentro dele. Não existe sociedade correta dentro de nós, porque nós só podemos realizar uma vez. A sociedade correta, ela está aqui nos cosmos. Ela está aqui nos cosmos, bem fora de nós. Ela representa o poder econômico, o capitalismo, ela representa isso aqui, ó. A sociedade correta está aqui, porque um dia nós vamos embora e essa sociedade vai ficar correta aqui, ó. Aí as próximas gerações, ela vai ficar inserido aqui, ó, dando continuidade nisso aqui. E nossos corpos vão embora, ele vai deixar de ser presente e vai voltar a ser ausente, voltando para a fonte, né? Em outra situação, essa aqui é a semente, então ela vai fertilizar no outro, num corpo presente, para ela vir dar uma relatividade no tempo. Então a mãe vai expulsar aquele feto para fora, então ele vai começar dando uma relatividade no tempo de novo, vai começar dando uma relatividade no tempo. Entenda isso? Os processos são esses, os ciclos da vida são esses. Entenda isso? Quando você for, né, quando você vê um corpo que parece com o seu padrão de criação, você vai ficar feliz, né. Você avistou uma pessoa, aquilo que você entende, é como você olhar para um sexo de uma pessoa, você se viu, se sente bem com a pessoa, né, você vai olhando para a pessoa, sei lá, tudo emocionalmente. Aí você vê uma pessoa que está dentro da sociedade, você vai lá e, né, "Oh, não tem dinheiro, é pobre, não quero". Aí você vai fazendo referência naquilo que você criou que é correto, né, entenda isso. Ou seja, não tem relatividade, e sim uma criação de seu próprio padrão emocional, explicando o que você quer de outro corpo emocional e que você não quer deste outro corpo emocional, relacionando julgamento julgamentos ou elogios obsessivos sem conhecer a sua vítima. Não é interessante tudo o que fora dito, né? Muito interessante. Vamos lá fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e entender isso de uma forma corrida, certo? A consciência pode ser relativo com o espaço do corpo ou relativo com outro corpo, e a relatividade é a relação do corpo com o tempo. O cosmo é constituído por palavras das energias relativas dos corpos. Esta energia pode ser interações relativas do tempo, explicando a consciência e emoção. Esta consciência é relativa do corpo, pois é ela que domina a emoção deste corpo na sua habitação, e sem ainda ser manifesto. Quando manifesto, vai explicar a relatividade do tempo, dando uma relatividade de quem você é, uma consciência espiritual deste seu corpo emocional. A manifestação relativa do tempo explica o ato manifesto de quem você é, isto explica os cosmos e a energia boa destes cosmos, e dando uma origem de quem você é. Temos que entender que nós, corpos emocionais, somos uma consciência, e se somos uma consciência, o que devemos manifestar é uma consciência e não uma emoção. Esta emoção é a relatividade de quem você é, uma consciência espiritual e não emocional. Quando não manifestamos esta consciência, vamos manifestar a emoção. Esta emoção, ela não explica quem você é, pois
Você é uma consciência e não uma emoção. Isto explica que a emoção é uma espiritualidade negada de quem você é. Isto sim, quando for manifesto. Quando não estiver sendo manifesto, a vida que auxilia a sua consciência, sendo relativo consciência e corpo desta consciência. Esta é a energia boa destes cosmos e de quem esteja conectado com a fonte criadora de Deus, não a fonte criadora do corpo, tá? Que o corpo cria. Entenda isso. Ele usa a sua consciência e cria. Mas a fonte criadora de Deus, ele é diferente. O corpo emocional, ele cria, mas ele usa a sua consciência interior para criar, né? Se fazendo igual a Deus, mas a fonte criadora de Deus é a nossa origem, a nossa natureza, né? Que ele criou o homem perfeito, mas o corpo emocional, ele cria o seu relacionamento social. Entendendo os cosmos bom e que relaciona os cosmos da fonte e consciência manifesta dessa fonte e dando uma relatividade com o tempo desta relação, vamos conhecer agora o cosmo ruim. O cosmo ruim vai explicar um espírito de criação deste corpo emocional. Esta emoção, ela vai se dividir sobre o bem e o mal. Quando for o bem, vai ser apenas um sentido para este seu corpo. Este sentido não pode ser manifesto, pois o corpo relativo é o corpo simples de entendimento simples. Isto explica que cada corpo vai ter o poder de se realizar somente uma vez com este seu corpo emocional. Isto explica que o sentido é uma espiritualidade da relatividade da consciência junto com o seu corpo emocional, sendo este relativo, não pode ser manifesto para que a energia boa seja um filtro da sua própria consciência. Conhecendo isto, podemos relatar que a emoção, quando manifesto, ela é um espírito de criação. O espírito de criação vai dar para mais e para menos. Quando for para menos, esta emoção vai relacionar uma dependência deste corpo emocional, explicando a força atrativa da sua consciência interior. Este espírito de criação da consciência interior pode ser identificado com eu interior, que explica uma voz ativa atraindo para dentro, porém relatando uma criação desta consciência. Quando for para mais, vai explicar a relatividade do corpo emocional com outro corpo emocional. Pode ser manifesto de uma forma negada, explicando a relatividade com o outro corpo, explicando a alegria e a frustração desta relação. É interessante observar que quando um fala de si mesmo e relacionando dependência para o outro corpo, o outro vai relacionar esta dependência com alegria ou frustração. E entendendo que quando for para menos, este espírito de criação vai vir da sociedade para dentro do corpo habitado no lugar de sua consciência. Quando for para mais, ele vai manifestar esta emoção que ele atrai sobre esta relatividade com outro corpo, criando o seu bem e o seu mal no mesmo espaço de corpo, dando uma relatividade com o tempo e com o corpo, e com o seu corpo. Este movimento com o espírito de criação, ele é um padrão que criamos para relacionar outro corpo emocional. Tudo que você determina para si mesmo e para outro corpo emocional é espírito de criação. Isto explica que o seu relacionamento é planejado, ou seja, você aceita um e nega o outro. Quando este padrão emocional aparece na sua consciência, quando você avista o corpo e que
que não for relacionável de acordo com aquilo que você de acordo com aquilo que a sua consciência identifica ser correto, ou seja, a sociedade correta está dentro dele. Nunca vai dar certo. O seu corpo entra em crise, né. Vou voltar aqui porque eu dei uma expressão livre, né. Vamos lá. Quando este padrão emocional aparece na sua consciência, quando ele aparece? Quando você avisa o corpo e que não de acordo com aquilo que a sua consciência é correta. O seu corpo entra em crise quando você vê um corpo que parece com o seu padrão de criação, você fica feliz. Ou seja, não tem relatividade e sim uma criação de seu próprio padrão emocional, explicando o que você quer de outro corpo emocional e o que você não quer deste outro corpo emocional, relacionando julgamentos ou elogios obsessivo sem conhecer a sua vítima. Ok, muito bom, né? Vou terminar aqui, né, essa quarta e última parte deste blog diário, né? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isso é muito importante, certo? Essa é a leitura corrida deste blog diário, né, corrida, eu li todos que foram ditos nos 4 últimos blogs, vou deixar ele na descrição dos 3 últimos que foram produzidos, a quarta vai ser ela mesma, né, sempre é assim, 1, 2, 3, a quarta é sempre ela mesma, né. Isso significa que esse é o blog de expressão livre que fora dito dos 4 últimos blogs que foram produzidos, né. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isso é muito importante, ok? Relaciona isso na sua consciência. Faça, se inscreva no canal só se você estiver ouvindo essa voz, estiver tendo conhecimento. Se você não tiver tendo conhecimento, não estiver entendendo nada, não tem necessidade que você faça alguma coisa, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.